carbono é o principal componente dos tecidos vivos, portanto, fundamental para a vida na Terra. Sua entrada nas cadeias alimentares se dá quase que exclusivamente por meio da reação de fotossíntese, através da qual as populações, ao longo da história, foram mantidas. Se isso é verdadeiro, por que hoje ele é erroneamente visto como uma ameaça à biosfera? Nós somos o problema. Presente na atmosfera, oceanos, solos e principalmente nas rochas, o carbono é um dos pilares fundamentais dos ecossistemas, desde o seu ciclo rápido, que começa na fotossíntese, passa pela respiração e finaliza na decomposição dos seres vivos, até o seu ciclo lento, o qual se concentra em fósseis e rochas carbonáticas nas profundezas oceânicas. Nós, os humanos, usamos nosso raciocínio e criatividade a fim de criarmos métodos que otimizem e auxiliem nossas atividades diárias, incluindo nesses processos a utilização de compostos que movimentam o carbono no meio ambiente. Porém, durante muito tempo, não percebemos que essa movimentação resultaria em alterações no ciclo natural do carbono. Tendo isso em vista, com a modernização da sociedade e avanço da ciência, foi desenvolvida uma métrica ambiental, chamada pegada de carbono, capaz de mensurar e comprovar essas alterações. A pegada de carbono quantifica a emissão de gases de efeito estufa gerados por atividades humanas, como transporte, consumo de energia e produção de alimentos. Esses gases, incluindo dióxido de carbono, CO2, metano, CH4 e óxido nitroso, N2O, contribuem para o aquecimento global e as mudanças climáticas. Compreender e calcular a pegada de carbono permite identificar as principais fontes de emissão e conjecturar alternativas que as contornem. Os seres vivos, incluindo os seres humanos, interagem com os componentes não vivos, como temperatura, pressão, agentes físicos, vento e correntes hídricas e outros, no meio ambiente. Porém, a partir do momento em que interferimos em algum ciclo natural, corremos o risco de causar impactos ambientais, isto é, qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas, que, direta ou indiretamente, afetam a saúde, a segurança e o bem-estar da população, as atividades sociais e econômicas, a biota, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e a qualidade dos recursos ambientais. Fundamentalmente, deslocamos carbono que está armazenado há milhões de anos em fósseis e rochas a fim de extrair o petróleo e o lançamos em direção à atmosfera por meio de emissões automotivas e industriais. Juntamente, também transferimos o carbono presente no solo e na biomassa em direção à atmosfera por meio do desmatamento e do uso indevido do solo, na agropecuária ou nas queimadas. Exemplos de atividades humanas que resultam em impactos ambientais são queima de combustíveis fósseis, pecuária pela emissão de metano através da criação de bovinos, mineração, desmatamento, reduzindo a absorção de CO2 pelas plantas, uso intensivo do solo na agricultura, liberando CO2 para a atmosfera, entre outros. Os impactos ambientais dessas ações são aquecimento global pela emissão de gases de efeito estufa, poluição atmosférica pela liberação de CO2 e CO na atmosfera, derretimento de geleiras devido ao aquecimento planetário e, por consequência, aumento do nível do mar, perda de biodiversidade, eventos climáticos extremos como furacões, tsunamis e alterações no El Niño e Laninha, entre outros. Ao final dessa abordagem sobre a interferência antrópica no ciclo do carbono e os seus impactos ambientais resultantes, fica a nosso critério refletir: será que o progresso humano justifica os prejuízos que estamos causando à Terra? Ou podemos encontrar formas mais sustentáveis de avançar?
Esse vídeo foi produzido exclusivamente para fins didáticos e não visa o lucro.